E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e vai ser um videozinho longo, porque videozinhos falando de economia são complicados e precisam de análise, tá? Só que é aquela velha história. Vocês verão o cambalacho que o Japão tá fazendo, tá? E eles vão aproveitar esse cambalacho que eles estão fazendo, tá? Para poder reabrir as fronteiras e ganhar com o turismo. Basicamente, o que eu posso falar para você? O Kishida tocou foda-se pro povo. O diretor do Banco Central do Japão tocou foda-se pro povo. Isso é fato, tá? Então, esse aqui vai ser um videozinho tendência para esse ano, tá? Então, vai ser um vídeo tendência de quê? Da política monetária do Japão. Isso vai mostrar o quê? Se vai continuar tendo aumentos ou não no Japão. Tá, então preste bem atenção nesse vídeo, porque se você prestar atenção nesse vídeo até o final, você vai sacar toda a jogada do Japão para o ano de 2022, que vai até abril de 2023, que no caso seria o ano fiscal. Tá? Então você vai ver todo o cambalacho que o Japão está fazendo para tentar alcançar algumas metas que ele já tem há alguns anos. Tá. Só que nessas metas, como é que se diz? Perdeu o controle. O Japão perdeu o controle tentando alcançar essas metas. E nessa brincadeira toda, a coisa vai degringolar cada vez mais. Tá, infelizmente. E antes de começar a matéria, já vou fazer a chamada. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeos aqui do canal. Tá. Chega de enrolação, vamos lá na matéria. Durante a matéria eu vou fazer as considerações para as pessoas poderem entender, tá? Porque a parte de economia ela não é muito fácil de entender, principalmente quando tem muita flutuação da forma que está. Mas vamos lá. Apesar da crença convencional de que um ien fraco é uma bênção para a economia japonesa, as manchetes das últimas semanas pintaram um quadro muito diferente. A frustração com a recente queda do iene está crescendo entre os formuladores de política e na comunidade empresarial, enquanto alguns economistas dizem que a queda está prejudicando a economia do país mais do que ajudando. Vamos lá. O que isso quer dizer? Antigamente, os mais antigos do Japão devem se lembrar disso. Aqueles que já estão aqui desde a década, no final de 80 para 90, devem se lembrar disso, tá? E aqueles que estão atentos à economia. Por que disso? Quando dá uma flutuação cambial, tá? Dependendo da forma que o país regula aquilo ali, é benéfico? É benéfico. Como japonês? Como que uma moeda fraca num país é benéfico? Quando tem uma flutuação controlada. Quando não dá essa alteração igual o Japão fez. Deixou fazer, no caso, para 130, porque chegou, tá? A cotação de 130 para $1. Eu vou dar um exemplo maior disso depois. Então, quando tem uma certa flutuação controlada, que não dá uma alteração muito alta, não dá uma discrepância muito alta entre aumento e baixa, isso é bom por quê? Primeiro, vem investimentos de fora, porque sabe que o investidor do exterior sabe que o dinheiro dele vai render no Japão. Então, basicamente, entra investimentos de fora. E a exportação do país, ela aumenta também. Porque o importador, no caso o outro país que está comprando do Japão, ele sabe que se ele vai conseguir comprar mais por menos. Então, o que acontece? Tem muitos importadores que acabam aproveitando e comprando mais do que o necessário, para fazer aquele certo estoque, etc. Então eles aumentam, o Japão aumenta a exportação dele. Ele não ganha no preço, mas ele ganha na quantidade. É igual aquelas lojas de roupas que tem aquelas promoções, compre tanto por 1.000. Então elas ganham na quantidade, elas não ganham no valor por unidade. Deu para você sacar, né? Então quando dá aquela flutuação assim controlada, não da forma que está agora, é benéfico, o país é muito benéfico. Mas a partir da hora que degringola, igual degringolou agora,
mais prejudica do que ajuda. E isso o que é? Vai ser tendência, continua por muito tempo ainda, infelizmente. Eu não vou explicar o porquê ainda. Vocês vão ver a palavra do próprio diretor do Banco do Japão falando esse tipo de coisa. Tá? Um outro exemplo. Os yakinikos no Japão. Para quem não sabe o que é yakinika no Japão, são aquelas lojas, né, com aqueles, como é que são, os comércios que tem o churrasco japonês. Tá? Que tem no meio da mesa lá, a grelha lá, tem uns que tem carvão, tem uns que são elétricos, as pessoas vão, o atendente traz a carne lá, a pessoa assa da forma que ela quer e come. Tá? Muitos desses yakinikos, eles compram a carne de fora. Então o que está acontecendo? A carne vem de fora, só que com o ien alto ele compra menos carne. O que acontece com o lucro da loja? Diminui. E ele precisa repassar essa diferença para o consumidor, senão a loja quebra, o comércio quebra. Então já dá para você sacar o quanto está complicado. Vou dar um outro exemplo também, agora bem mais explícito. O Banco do Brasil do Japão, aqui no Japão, tá? O Banco do Brasil aqui no Japão. Ele tem a conta bancária dele, ele tem umas certas regras na conta bancária. E uma das regras é, se a pessoa tiver $1.000 na conta, por exemplo, ela não paga a taxa de manutenção. E essa taxa de manutenção ela é cara aqui no Japão. Por quê? Se você tiver menos de $1.000 na conta, eles cobram Hyakuen por mês para a taxa de manutenção. Isso é caro. Por exemplo, se você deixa $1.000 dentro da sua conta no Banco do Brasil, em 10 meses esse $1.000 sumiu. Porque são 10 meses tirando Hyakuen. Acabou. Seu dinheiro foi pro saco. Você perdeu $1.000. Tá? Para a taxa de manutenção do Banco do Brasil. Então, se você deixar $1.000 na conta do Banco do Brasil, eles não cobram essa taxa. Tá? Só que a conta do Banco do Brasil, aqui, ela pode ser feita em ien, em dólar, em euro. Tá? Então, por exemplo, se você deixar $1.000 e a sua conta for em dólar, tá beleza, tá tete a tete ali os $1.000, tá bonito. Mas se você deixar em ien, tá, no caso o iene, você vai ter que deixar 130 mil ienes, tá, para você não pagar essa taxa de manutenção. Se o ien vezes o dólar tivesse a 1 por 1, se você deixasse 100 mil ienes lá dentro, já seria o suficiente. Mas como está com 130, você precisa deixar 130 mil ienes. Você vê que são 30 mil a mais. Então já dá para você ter noção de quanto o iene desvalorizou, tá? Com essa política cambial que o Banco do Japão e o Kishida está fazendo, tá? Que é uma bosta, por sinal, para o povo, porque perdeu o controle. É a coisa. Mas continuando aqui. Durante a sessão parlamentar, o ministro das Finanças, Junichi Suzuki, disse que não é fácil afirmar categoricamente que um ien fraco é bom ou ruim, porque tem méritos e deméritos. É isso que eu tentei explicar agora há pouco. No entanto, em meio à turbulência econômica em curso, no qual o aumento dos preços do petróleo bruto e outras commodities estão sobrecarregando as empresas e as famílias, não acho que podemos chamar o valor do iene em declínio da atual de bom atualmente. Um ien fraco é ruim, disse Suzuki. É aquilo que eu tentei explicar agora há pouco. Existe essa ideia, tá, do ien fraco ser bom, desde que ele seja controlado, não perca o controle igual perdeu agora. Igual, por exemplo, se jogar o ien a 110, 115, ainda está um valor aceitável, tá, de flutuação. Passou disso, degringola alguma coisa. Foi igual que aconteceu, degringolou, perdeu o controle. E nisso que perdeu o controle agora é só efeito cascata. Única coisa que o Banco do Japão está fazendo, tá? Isso é para controlar a taxa de juros. Ele está comprando todos os papéis que ele emitiu de volta.
Até porque começa assim, se ele não tivesse comprando os papéis, os títulos que o Japão emitiu, você pode ter certeza que estaria quase 140, 150, tá, o iene. Mas como o Japão está comprando de forma ilimitada, independente do tempo de carência, então o que isso quer dizer? Que o Japão não está se importando se ele está tendo lucro ou prejuízo, ele quer os papéis de volta, de alguma forma. Tá? Então é nisso que está segurando um pouco essa flutuação cambial, senão estaria pior. Por quê? O Japão emitiu muito título, e nessa brincadeira aqui que foi? Em vez do dinheiro centralizar um pouco naqueles títulos, ele soltou muito, então isso se espalhou, fez um leque, assim, um troço assim, foi uma coisa horrenda. O que isso quer dizer? O dinheiro do Japão perdeu valor. O que poderia ganhar muito no título, está ganhando muito pouco, para não falar quase nada. Tá? Então, só para você ter ideia, mais ou menos, a taxa de rendimento está em 0,25, isso é quase nada, tá? Para um valor de título de um país. E nisso que o Japão começou a fazer os resgates, tá, desses títulos, que começou a dar uma segurada, assim, bem sem vergonha ainda. Você vê que o troço tá degringolando. Vai continuando. O governador do Banco do Japão, Haruhito Kuroda, afirmou repetidamente que o ien fraco é uma vantagem para o Japão e reiterou essa opinião durante a mesma sessão parlamentar. No entanto, Kuroda pareceu expressar alguma cautela sobre a rápida queda da moeda. Só que no caso do Kuroda, ele já é o diretor, ele já é muito antigo, ele já é muito velho, tá? Mesmo fisicamente, você olha assim, já é de Sam mesmo. Então aquela velha história, dependendo da ideia da pessoa, não se modificou, não se atualizou para os tempos reais. E nisso o que acontece? O povo. Mas continuando. Precisamos ter em mente em que os movimentos excessivos das moedas podem ser negativos para a economia, pois aumenta as incertezas, disse ele. Você vê que até ele tem noção da merda que ele está fazendo. Mas ainda assim ele está tocando foda-se, desculpa os termos. Kuroda também mencionou que a flutuação rápida também pode atrapalhar os planos de negócio das empresas. Lógico, os mais velhos devem se lembrar disso. A molecada nova não se lembra. Se ela falar assim, eu me lembro disso, mentira pura. Porque na época do Brasil, tá, antigamente, as pessoas mais antigas devem se lembrar da maquininha registradora lá, que dependendo, ela alterava os preços dos produtos 2, 3 vezes por dia. Toda vez que você entrava no mercado, tá lá um doido lá, remarcando os produtos, porque a inflação era muito alta naquela época. Então, assim, para as empresas não quebrarem, elas tinham que ir repassando os preços. E nisso era muito, muito alto. Só que isso, a geração mais nova não se lembra. Se falar que se lembra é mentira, porque nem nascido, dependendo da época, não estava. Ou era muito novinho para isso. Em meio à lacuna cada vez maior entre os banqueiros no Japão e os falcões americanos, juntamente com o crescente custo da importação decorrente com a guerra da Rússia-Ucrânia, o iene caiu para o seu nível mais baixo em relação ao dólar em anos. Ela caiu mais de 10 ienes em apenas cerca de um mês, em um mês e meio, desculpem, e ultrapassou o nível de 130. O BOJ, no caso o Banco do Japão, está realizando reuniões de política, mas muitos observadores acreditam que o Banco Central não anunciará nenhuma mudança importante na política. Ele não anunciou. Ontem saiu mais uma, tá? Eles fizeram mais uma e não anunciou. Tá? Tanto que eu vou trazer as palavras do próprio diretor do Banco do Japão aqui, para você ver a caca que vai ficar o Japão daqui para frente. Mas continuando. Embora o iene fraco geralmente beneficie os exportadores e aumente os lucros das empresas no exterior, os líderes empresariais parecem estar cada vez mais inquietos com os movimentos recentes. Isso é fato, porque aumentou demais a diferença
de flutuação. É aquilo que eu expliquei no início do vídeo. E com essa diferença, o que acontece? Ela mina, ela acaba totalmente com os lucros daqui de dentro. Aí como é que dá para ter a expansão de uma, como é que se fala assim, de uma empresa? Só para você ter ideia, tá? Isso aqui são dados da Toyota. A Toyota, ela soltou os dados, tá? Falando que ela teve uma diminuição em relação a 2021, uma queda na produção, isso é fato, como a Nissan e outras montadoras. A única que não teve uma queda foi a Mitsubishi, mas o resto todas tiveram. E a Toyota, ela soltou um dado que me chamou a atenção, tá? Que para poder manter os empregos das pessoas, tá? Ela precisa fabricar no mínimo 3 milhões de carros. Se a fabricação da Toyota cair abaixo de 3 milhões de carros, ela não vai conseguir manter o emprego das pessoas. Se a Toyota já soltou isso, é sinal que tem alguma coisa por trás. Porque se cair muito a produção da Toyota, você já sabe o que vai acontecer. E para a Toyota já está soltando esses dados, boa coisa ela não está esperando. Mas, continuando aqui. Os preços do petróleo estão realmente subindo. É seriamente difícil, disse Toru Nozawa, presidente da Japan Paper Association, durante uma entrevista coletiva. Como a indústria do papel precisa importar carvão, petróleo pesado e gás natural, o ien fraco está passando mais mal do que bem, acrescentou. Isso é fato, né? No início desse mês, Tadashi Yanai, presidente da Fast Retailing, controladora da Uniqlo, também expressou preocupações com o impacto da queda do iene. O iene fraco não traz nenhum mérito. Acho que apenas deméritos para a economia japonesa, em geral, disse Yanai durante uma entrevista coletiva para anunciar os ganhos da empresa. As empresas japonesas importam matéria-prima de todo o mundo para processá-las, agregar valor e depois vendê-las. Dada essa prática comercial, o enfraquecimento da moeda local não é uma vantagem. O que isso quer dizer? É que o Japão, determinadas fábricas, elas não importam já a matéria semi-pronta, igual, por exemplo, rolos de pano, alguma coisa. Não, ela importa a matéria ali, sim, no cru, no bruto. E eles processam tudo, desde a matéria-prima ali mais bruta possível, igual, por exemplo, eles pegam o algodão, só compram o algodão. Dali eles vão fazer todo o tratamento no algodão, fazer toda a coisa, a tecelagem, para poder dar forma o pano da forma que eles querem, com as estampas que eles querem, para depois produzir a roupa. Então você vê que passa por todo um processo. Não é assim, igual, por exemplo, já vou comprar já o rolo de pano pronto ali. Então, por quê? Comprar o rolo de pano pronto é só costurar. Então, basicamente, vai beneficiar o quê? Nada. Só vai fazer o molde. O Japão não. No caso, assim, ele vai modificar tudo. O ferro, compra o ferro bruto. Dali do ferro bruto que ele vai ver o que ele vai fazer. Ele vai beneficiar, vai comprar o ferro bruto, ele vai passar por o derretimento, refinamento, para tirar as impurezas. Dali ele vai ver o que vai fazer. Então você vê que existe muita cadeia produtiva nisso. Cadeia de tratamento. E nessa brincadeira toda, isso vai onerando, tá, o valor das coisas. E com o ien alto, você já compra matéria-prima com preço exorbitante para chegar no consumidor final. Se ele comprou por aqui, ele vai chegar aqui na atual situação. E aí? Complicado, né? Mas continuando. Apesar do aumento dos custos de importação, no caso assim, de trazer de fora para o Japão, a Fast Retailing continua cautelosa quanto ao aumento dos preços de suas roupas, uma vez que os consumidores domésticos são muito sensíveis ao aumento de preços, disse Yanai. Até porque roupa não é algo essencial, tá? Igual, por exemplo, se você comprar uma peça de roupa, dependendo, ela dura muito tempo e você não precisa comprar outra. Você não precisa ter um closet lotado de roupa. E aí? Né? Você pode ter o mínimo de roupa possível. Você sabe que você tem uma semana de 5 dias. 7 dias é o normal, tá? Como é que você fala assim? Sábado, domingo. Mas geralmente a pessoa trabalha
5 dias. Então ela pode ter 5 camisas para um cada dia da semana. Não precisa ter 6, 7. Ela pode ter uma a mais, questão de, sujou, dependendo, não tem uma troca rápida, tem uma de reserva. Então você pode ter 6, não precisa ter mais que isso. Isso é só um exemplo, tá? Você vê que as fábricas, as empresas no Japão aqui, ela fornece geralmente 1 ou 2 peças só, porque a pessoa, enquanto está lavando uma, está usando a outra. Então você vê que 2 para, dependendo, 5 dias de trabalho. E aí? Então você vê que roupa não é algo tão essencial igual comida. Comida a pessoa precisa comer todos os dias. Por isso que, dependendo da época e da flutuação do câmbio, da situação do trabalho no Japão, eu sempre falo para as pessoas que me pedem opinião, claro, falo assim, o Japão está começando a passar por um problema de parte trabalhista que eu falo assim, vagas de emprego, não está legal, está vendo demissões em massa em determinadas épocas, igual como já houve, tá, em vídeos mais antigos, os mais antigos de canais devem se lembrar disso, que eu já alertei, tá, e depois a coisa começou a acontecer. Eu sempre falo para as pessoas, você quer ter um emprego um pouco mais estável, não ganha tanto igual autopeças. Por exemplo, indústria de comida, processamento de comida. Só que também não é todas as empresas de processamento de comida. Igual, por exemplo, Bentoyás, que fornece por Combine, dependendo, tá? Se a pessoa aguentar a carga, ela tem que aguentar a carga, porque ali, dependendo da fábrica, é um pau sarado. Eu falo isso por quê? Porque eu já trabalhei. Tá? É do pau virado, como é que se fala assim. Então a pessoa precisa aguentar também. Só que ali ela sabe, se ela aguentar, ela vai ter emprego por muito tempo. Ou até ela resolver sair e procurar algo, como é que se fala, que ela ganhe um pouco mais. Claro que existe aquela velha ideia. Quanto mais eu ganhar por horas, menos eu preciso trabalhar. Isso é fato, tá? Não é questão de inteligência, é questão de lógica. Só que, em determinadas épocas, com esse problema, tá, de demissões ou baixa em certas indústrias, a parte de comida, a tendência não é cair tanto, é manter essa, como é que se fala, uma certa constância, porque as pessoas precisam comer, tá? Então ela tem que ver de alguma forma, igual, por exemplo, fábrica de processamento de comida congelada já não é uma fábrica legal para você trabalhar, se você espera estabilidade. Por que eu falo isso? A fábrica vai lá, ela vai congelar as comidas, então se vender ou não, tá nem aí. O troço tá lá. Diferente da comida perecível, que se fabricou hoje, amanhã já tem que jogar fora. Vocês entendem a diferença? Então, tem muita diferença nessa parte de fábrica para fábrica. A mesma coisa, autopeças também. Igual que as pessoas já me perguntaram, japonês, mas tal peça assim, não dá para me dizer. Por quê? Se for uma peça que afeta diretamente a montagem do carro, que é a peça que vai lá na montadora, ela usa ali naquela hora que ela já está montando o carro, aquela peça vai para lá, é mais rápido, o fluxo é mais rápido. Mas se você trabalha numa autopeça, que as peças elas vão para uma caixa bonitinho e vão ser vendidas na loja, dependendo dessa peça, ela vai ficar meses ali na loja, mofando. E nisso o que acontece? Menos trabalho. Tá? Então essa parte de autopeças, como eu já vim alertando, tem que se tomar cuidado. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, se forem procurar emprego em autopeça, façam pesquisa, entra nos grupos do Facebook, gasta 5, 10 minutos, fala, como é que a fábrica de tal lugar é boa, a empreiteira de tal lugar é bacana, porque depois que você assinou o contrato, começou a trabalhar, se vier alguma bomba, você não pode reclamar. Por isso que eu sempre alerto as pessoas, façam uma pesquisa em relação a empreiteiras e a fábrica, para você não ter grandes surpresas depois, porque você teve todo aquele gasto com mudança, você vai ter que acertar o salário, e nessa brincadeira toda leva 2, 3 meses para você regularizar o salário. Dependendo da dor de cabeça que você tiver, você vai sair antes disso. Aí é só prejuízo, não tem ganhos. Então, para evitar um prejuízo que leve 2, 3 meses, para quê? Se você pode resolver essa questão em questão de, como é que se fala, de uma pesquisa de 5, 10 minutos. Tá? Então é aquela velha história. Se você manter a cabeça ali, tá, você consegue
resultados bacanas. Por isso que a informação hoje em dia é o maior bem que as pessoas podem ter. Nessa época de internet atual, a informação ela vale ouro. Tá? Por que você acha que muitas empresas elas investem em informação hoje em dia? Não é divulgação, é informação, coleta de informação. Porque em cima dessa coleta de informação, elas sabem no que investir, no que fazer. Por que você acha que o Elon Musk comprou o Twitter? Porque é por causa das informações ali. Então, dependendo da tendência que ele postar ali, que outras pessoas postarem, são informação para outras. Isso vale o quê? Ouro. Aquelas manipulações, bolhas imobiliárias, bolhas, seja lá do que for, que é? Tudo começa com o quê? Informações. Não são ações, são informações. Tá? Então tem muita coisa assim que a pessoa tem que realmente tomar cuidado. Mas continuando. Aqui o Mimura, chefe da Câmara do Comércio e da Indústria do Japão, disse também que o ien fraco atual não é bom para a economia japonesa. Em vez disso, ele disse que está causando danos a pequenas e médias empresas. É aquilo que eu expliquei em relação ao Yakiniku, está acontecendo com outras empresas. Por exemplo, a empresa que faz o natô. Japonês, mas o natô não vai petróleo, mas a embalaginha vai. Tá? Então, aquela embalaginha de isopor é puro petróleo aquilo ali. Então, o que acontece? A partir da hora que o petróleo aumenta, eles têm que aumentar o preço da embalagem, que vai ao natô. E nisso, o que acontece com a empresa natô? Ela tem que aumentar o preço do natô. Tá? Esse foi só um exemplo, assim, bem a grosso modo, para as pessoas sacarem como é que uma coisa influencia a outra. Um commodity influencia no outro, diretamente ou indiretamente. Tá? Gostaríamos que o governo analisasse o ien fraco está afetando a economia japonesa, disse Mimura em entrevista coletiva. À medida que as visões tradicionais sobre um bom ien fraco desaparecem em círculos empresariais, alguns economistas estão expressando opiniões semelhantes. É o que eu já expliquei. Como antigamente o Japão ele conseguia controlar, ele fazia a taxa cambial do ien, então ele, dependendo da época, deixava desvalorizar, mas chegava num certo patamar ele segurava ali. Então dava aquela flutuação, tá? Não perdia-se muito, os empresários conseguiam fazer grandes vendas e ficar e ainda obter lucros. Então aquela velha história, o ien fraco era bom? Era bom. Tá? Como é que se fala? Nessas épocas de ien fraco, tá? Antigamente, tá? Eram as épocas que as fábricas mais tinham hora extra, o famoso Zangyo. Porque elas tinham que dar conta dos pedidos, então era trabalho atrás de trabalho. Só para vocês terem ideia, eu já cheguei a trabalhar no Japão, tá? Uma vez assim, eu trabalhei assim, já virava 24 horas, às vezes na fábrica. A meu Hantaiban não vinha, Hantaiban era a pessoa do outro turno, ela não vinha, o chefe pedia, então eu virava 24 ou 36 horas. Tá? Trabalhando para poder cobrir, porque senão desfalcava. Teve épocas de eu trabalhar sem folga, 3, 4 semanas, quase um mês inteiro. Por quê? Por causa desse tipo de coisa, do ien fraco, né? E a fábrica não tinha gente para repor, se faltasse um ali, lascava. Então, eram épocas que se trabalhavam muito. Eu cheguei a virar 36 horas dentro de uma fábrica, sem voltar para casa trabalhar. Então, tem coisas assim que, antigamente, aquilo que eu falo para você, com o ien controlado, dava-se muito emprego, dava-se muito trabalho. As pessoas trabalhavam demais, ganhavam horrores aqui. Com esse ien, do jeito que está ao contrário. Tá? E se juntar outros fatores, coronavírus. Japonês, coronavírus por quê? Você vê a China, Xangai, nessa parte, eles têm muita fábrica de autopeças que mandam peças para cá, para o Japão. Só que você vê que eles deram uma fechada geral lá. Então o que acontece? Autopeças neca de trabalhar. E neca de trabalhar não vem as peças para o Japão, diminui a fabricação, enquanto as fábricas não mudarem de fornecedor, vai continuar esse paradeiro. Então você vê que esperam a bomba estourar para ver que manter certos números de fornecedores não é saudável. Saudável é bom, né? Saudável para a economia. E aí? Se lasca. Tá.
O que é aquela velha história? Fica naquela ganância, de tal lugar é mais barato, então vou manter lá. Só que nisso, você manter lá, na hora que vem a bomba, se lasca. Foi a mesma coisa com os commodities da Rússia em relação ao Japão. O Japão sempre confiou na ideia da Rússia ali, tá do ladinho, né, com uma logística baratinha, não procurou outros fornecedores. O que aconteceu? Se fudeu. É a mesma coisa a Polônia e outros países também. Ficou só na dependência da Rússia, não tentou melhorar a situação na parte energética usando biogás ou usando parte eólica, parte solar, ou procurar, no caso mesmo até na ideia do gás, tirando a parte do biogás, que eu não vejo esses países, entre aspas, investindo no biogás de uma forma grande, tá? Poderia ter procurado fornecedores de gás de outros países para descentralizar a coisa. Não, centralizou todo mundo na Rússia, agora todo mundo se fudeu. Isso aí é fato. Não vou mudar o Cotobá, porque assim, se fudeu mesmo, tá? Porque a Rússia agora, ela vai mandar e desmandar nessa porra dessa guerra agora, por causa desse gás. E aí? Tanto que a Rússia já está anunciando, tá? Já fez certas ameaças, dependendo até foguete nos outros países, dependendo, pode ser que ela mande. Tá? Então a guerra está se caminhando para uma situação assim meio complicada. Ó, só para vocês terem ideia, tá? Itaipu, ela está investindo lá no Brasil, tá? Ela está investindo em biogás. Tá aí numa forma muito grande, porque ela vai fazer geração de energia, ela está fazendo geração de energia com biogás, está tendo custo zero, tá? Porque não precisa comprar matéria-prima, entre aspas. Ela abastece os próprios carros com o biogás que ela produz. E aí? Que gastos que ela está tendo em geração de energia? Basicamente nenhum, porque ela não precisa comprar gás, para abastecer as termoelétricas dela, ela não precisa comprar combustível para abastecer os carros, ela não precisa comprar carvão para abastecer os geradores termoelétricos. E aí? Por isso que eu falo, tem muita gente ganhando dinheiro com biogás. E eu pretendo colocar o biogás aqui em casa também, eu vou fabricar o biogás. A fabricação de biogás em si, ela é uma coisa simples, ela não é uma coisa trabalhosa. Mas isso vai depender do tamanho do local e etc. Tá? Tem todas umas variantes também. Mas eu vou fazer a produção de biogás. E assim que alguma coisa já tiver escalada, eu trago para você. Eu vou fazer um vídeo para você mostrando o biogás que eu estou fabricando aqui em casa. Ah, japonês, é perigoso. Como é que se fala assim? Todo gás inflamável ele tem um certo perigo. Tá? É a questão de você ter precauções e regras de segurança. Você respeitou isso, é tranquilo. Claro que você não vai fumar do lado de um biodigestor. Isso é fato. Tá? Ah, japonês, é proibido. É permitido fazer biogás nas casas no Japão, nas residências do Japão? Não sei dizer. Tá? Até porque também eu desconheço empresas de biogás no Japão. Eu não conheço nenhuma empresa grande que trabalhe com biogás aqui no Japão. Tá? Nem fornecendo, nem fazendo biogás para geração de energia. Não conheço. Ó, só para vocês terem ideia, tá? Eu nem conheço empresas no Japão que trabalham com usinas geotérmicas. O que é usina geotérmica? Usinas que usam calor da terra. Você vê que o Japão tem muito vulcão, tá? O Japão tem muito onsen. Então, com esse vapor que sai dali, que essa água quente, ela pode usar como usina geotérmica. O que é? Custo zero de geração de energia. Eu não conheço o Japão usando usina geotérmica. Eu não conheço. Geralmente o que eles se falam aqui no Japão é geotérmica, termoelétrica, desculpa, que é aquela que é a base de gás, a base de gás e carvão. Tá? Aí tem a eólica, que é a parte do vento, e a solar, só. A geotérmica eu não escuto falar, a de biogás eu não escuto falar. Então você vê que tem muita coisa assim que é meio complicado, tá? Nessa parte de investimento, na parte de energia. O Japão tem uma grande capacidade para fazer a geotérmica. Só que, por que não usa geotérmica? Eu não conheço, igual por exemplo, onde que eu trabalhei, já falei no outro vídeo, o Arima. O Arima
tem vários onsens ali no Arima. Tanto que tem uma parte da cidade ali que tem um onsen. No meio do centro da cidade, assim, a parte de vapor soltando água quente, mas fervendo mesmo ali. Escoando, ninguém usando. Então você vê que é um puta desperdício de recurso material ali que poderia ser usado. Mas não, tá ali. Ó. Se fizesse uma usina geotérmica ali, por exemplo, uma pequena estação ali, pô, geraria energia para dedéu ali. Mas e aí? Não se usa. Aí tem que ficar usando energia nuclear. Ah, desculpa, tem energia nuclear no Japão também, tá? As usinas nucleares. Então você vê que tem coisas assim que, infelizmente, é complicado. O Japão direcionou para um lado os investimentos, mas não se atentou ao que ela pode fazer para descarbonizar. E depois fica com aquela política. Ah, o Japão quer descarbonizar até 2030. Bosta nenhuma, você pode ter certeza disso que não vai conseguir. Tanto que o Japão ele fez uma reunião com a Alemanha em relação a essa história de descarbonização e ela falou, né? Ah, e tem que se levar em conta cada país e as suas necessidades. Você vê que as regras são uma, tá? Mas o pensamento é outro. Então o que você acha que vai dar? Não vai dar. Aí vai chegar perto de 2030 eles vão falar assim, não conseguimos atingir a meta, vamos aumentar mais 10 anos. Vai ser isso, vocês podem ter certeza. Mas continuando aqui. Em circunstâncias econômicas normais, tá? Acredita-se que a depreciação do iene, no caso o iene mais fraco, traga um efeito líquido positivo para a economia japonesa. Isso já foi comprovado, tá? Aqui no Japão. Por isso que em alguns vídeos mais antigos eu sempre falei que o iene fraco era bom para o Japão, mas não da forma que está. Positivo para a economia japonesa, pois expande os lucros das empresas com as exportações e investimentos no exterior e leva a aumentar as despesas de capital, disse o Instituto de Pesquisa da IO em um relatório publicado na sexta-feira. Então já deu para você sacar. No entanto, à medida que a guerra da Rússia e Ucrânia obscurece ainda mais as perspectivas econômicas, as empresas tendem a ser mais hesitantes em aumentar os investimentos de capital. O que isso quer dizer? Investimentos dentro das próprias empresas. Ah, vamos expandir as empresas, vamos expandir as fábricas, vamos aumentar o número de trabalhadores, vamos dar mais empregos para as pessoas. Não, isso não acontece. Por quê? Porque não tem como investir. As coisas estão muito obscuras. E todo mundo fala assim no fim da guerra, tá? Mas no atual pé que chegou as sanções, etc., mesmo com o fim da guerra, não quer dizer que vai terminar o conflito. Ah, japonês, mas o conflito não está diretamente bélico? Não, existe o conflito entre as nações. Então, basicamente, assim, aquele conflito ideológico, do conflito financeiro, dependendo, pode ser que não acabe com a parada da guerra, pode ser que ainda leve um certo tempo. Você vê que o Japão, a Rússia está empombando com o Japão direto. O Japão fez exercícios militares junto dos Estados Unidos. A Rússia avisou, se você continuar com isso, nós vamos retaliar. E não falou a forma. E aí? Da mesma forma que o Japão é considerado hostil para a Rússia. Então, para a Rússia falar assim, ó, não vou vender mais gás para você, você se fudeu agora. E aí? A Rússia pode fazer isso. Não existe política nenhuma que vai falar assim, a Rússia é proibida de fazer isso. Por quê? A ONU é uma bosta, não funciona para nada. Só tá lá o grupo lá, vamos colocar sanções. E não para nisso. Aí tem aquele exército da ONU, exército de paz, o caralho é 4, mas nenhum do exército da ONU, o exército de paz, a força de paz, entrou na Ucrânia. Ninguém. Então por isso que eu falo, a ONU e bosta é a mesma coisa. A mesma coisa tal da OMS também. Tá. Mas é aquela velha história, né? Basicamente criaram um órgão regulador ali para tentar regular alguma coisa que não regula nada. Você vê que a Rússia tocou foda-se pro secretário-geral da ONU, que era o secretário-geral da ONU, foi até a Rússia para conversar lá, ele tocou foda-se pro cara. Tanto que saiu uma notícia falando que o secretário-geral falou que a guerra da Rússia só vai acabar quando a Rússia quiser. E aí? A ONU serve para quê? Para nada. Para bosta nenhuma. Desculpa os termos, é aquilo que eu sempre falei nos vídeos. Aqui não tem firula. Tá? Só que
Agora vem o cambalacho do Ien mais alto. A partir daqui vai começar a entrar o cambalacho, tá? As tendências. Basicamente só foi a parte explicativa. Além disso, o Ien fraco normalmente acelera o turismo de entrada, mas as fronteiras do Japão permanecem fechadas para os turistas, sem sinais de uma mudança iminente na política emergente. Só que o Japão já começou a sinalizar a abertura das fronteiras. Dependendo, ele vai aproveitar essa tendência do dólar alto para abrir as fronteiras para o turismo. Se ele fizer isso, o Japão vai ganhar a burra de um dinheiro. O Kishida sabe disso, ele não é besta. Então, como é que se fala? Vai depender dele. Se ele aproveitar essa alta do iene, ele vai ganhar dinheiro. Japonês, tem tendência para essa alta do dólar cair? Não, não tem. Não tem previsão. Tá? Ó, presta bem atenção a partir daqui, tá? Nessas circunstâncias, o valor de iene continuar caindo, veremos apenas um impacto negativo no aumento dos custos de importação. Nesse sentido, podemos dizer que a atual queda do iene é um iene fraco e ruim, porque seus efeitos adversos são maiores do que os positivos, disse o relatório. Só que o que acontece no caso da carne, por exemplo? Se não vai haver exportação, a carne vai ficar toda parada aqui. Aí o que acontece? Os produtores terão que dar um jeito de vender essa carne aqui dentro, ou baixando o preço, ou deixando a vaca viva, mas de alguma forma eles vão ter que segurar a onda. Tá? E nessa brincadeira toda pode ser que beneficie, entre aspas, tá? o consumidor, se ela não conseguir exportar. Mas é muito difícil esse tipo de coisa acontecer, tá? Mas a partir daqui, presta bem atenção no que o Banco do Japão que ele passou, e eu vou passar para você, tá? A sua perspectiva para esse ano, tá? Então, ó, presta bem atenção. Por isso que eu falei, acompanha o vídeo até o final. Ó, o Banco do Japão elevou sua perspectiva de preços para este ano para mais de 1,9%, aproximando-se da meta de 2%. O que é isso? Meta de 2% de inflação. Mas Kuroda disse, quem se lembra, as pessoas devem se lembrar que o Kuroda é o presidente do Banco do Japão. Tá? E um círculo virtuoso de aumento de lucros corporativos, salários e empregos ainda levará algum tempo para atingir a meta de forma estável. Por isso é apropriado continuar a forte flexibilização monetária atual para apoiar a economia. O que isso quer dizer? Meta de 2%. Enquanto o Japão não chegar a 2% na inflação, o Banco do Japão não vai intervir. Então é aquilo que eu expliquei, o Banco do Japão só está comprando títulos, ele não vai injetar, entre aspas, dinheiro ou fazer alguma nova política para poder conter essa alta. Então você vê que eles estão estimando para esse ano de 1,9. Ainda não vai chegar a 2. Então dependendo do que vai acontecer, para conseguir chegar a 2, eles não vão segurar o câmbio e o câmbio vai se estender até o ano que vem a esse valor. Se houver alguma flutuação, vai ser assim, por livre e espontânea vontade de Deus. Como é que se fala assim? Vai acabar a guerra, por exemplo, vai aumentar, como é que se fala assim? Vai baixar os preços dos commodities. Aí no Japão vai ser assim, vai dar uma melhorada, mas não pela intervenção do Banco do Japão, do Banco Central japonês. Então você vê que o Kuroda já avisou que o Banco Central japonês não vai intervir até chegar a 2% de inflação no Japão. E eles estão estimando a 1,9. Então não vai chegar até o próximo ano fiscal a 2 ainda. O que isso quer dizer? Que a coisa, eles não vão segurar e a coisa vai por si só. Vai ser aquele bando de cavalos soltos sem rédea. Então se o Japão tiver que continuar tendo aumentos, ele vai deixar tendo aumentos. O Banco do Japão vai continuar deixar tendo aumentos. Agora você entende, da mesma forma que agora eu entendo a política do Kishida. Por que o Kishida ele não mexe nos impostos e ele só prefere injetar dinheiro? Então ele injeta dinheiro aqui para receber dali. Igual no caso da ajuda das pessoas. Ela vai dar uma ajuda só e a pessoa tem que se fuder o resto do ano.
enquanto que se ele baixasse os impostos ou desse uma segurada naqueles impostos, ele beneficiaria, a pessoa o ano inteiro. Mas não, vamos te ajudar um mês, o resto do ano você se fode. É a mesma coisa. Ele está injetando dinheiro nos distribuidores de gasolina para poder tentar conter a alta da gasolina. Só que vai chegar uma hora, da onde você tira e não repõe, acaba. Tá? E o que acontece? Ele não vai segurar, dependendo da alta da gasolina, da alta do petróleo. Aí vai chegar uma hora, vai ser passado o repasse todo para o público de novo. Da mesma forma que ele está injetando dinheiro nas indústrias. Tá? Japonês, mas é para segurar os empregos. Não é para segurar os empregos, porque para segurar os empregos o governo ele já tem uma política para isso, de empréstimo, de doação de dinheiro. Tá? Então essa política que o Kishida está ajudando certas indústrias não é para segurar o emprego, porque já existe uma política para isso. Tá? É outra coisa. Então o Kishida ele vai ajudar certas indústrias, tá? Só que não quer dizer que essas indústrias elas vão diminuir o preço para o consumidor final. Vocês entendem? Até porque eles já cansaram de falar. Se nós baixarmos o preço para o consumidor final, depois para voltar aquele preço de antes, vai ser uma guerra. Então para evitar essa guerra, o que acontece? Essas empresas vão ganhar essa ajuda do governo, vão lucrar com isso e o consumidor final vai continuar se fudendo. É isso que acontece aqui no Japão. Como já dei vários exemplos por aí, vou dar de novo. O produtor de leite de Nagano que deu com a língua nos dentes. Ele falou, prefiro jogar o leite fora do que baixar o preço para vender mais. Por quê? Ele paga insumos caros, ele paga as coisas caras. Se ele abaixar o preço do leite, vai valer só para 2 meses. Depois, o resto do tempo, ele vai ter que pagar, ele vai ter que amargar com altos prejuízos. Então ele prefere jogar um pouco de leite fora da produção dele. Ele não ganha, mas depois futuramente ele tem o lucro. Vocês entendem como é que é a jogada? A dor de cabeça, como é que se fala? Que vai ser para o povo daqui para frente. Então tem que se tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado daqui para frente. A coisa tende a diminuir? Não. Se você levar em conta o que o diretor do Banco do Japão falou, a coisa só tende a piorar daqui para frente. Enquanto não chegar o dito dos 2%, eles não vão intervir. A não ser que aquilo que eu falei. Se Deus intervir de alguma forma, vai ser por si só, não vai ser mérito do Banco do Japão. Porque o Banco do Japão está pouco se fudendo para o povo, enquanto não atingir as metas de 2%. Ele prefere que o povo se lasque do que ter uma deflação. Você vê que a deflação aqui no Japão, ela gira muito a economia aqui dentro. Agora, com a inflação, eu quero ver girar a economia. Porque está subindo de uma vez. Não está dando tempo de estabilizar. De dar uma estabilização. Você vê que o Japão já anunciou o aumento para energia elétrica para junho. Eu trouxe essa matéria, já está aí. O de maio também está anunciado. Então você vê que são meses consecutivos, desde o ano passado, mês após mês, aumentando a energia elétrica. Por mais que você tente fazer contenção de um lado, o Japão está te tirando do outro. O governo Kishida está tirando do outro. Está se tornando uma situação assim meio complicada. Muita gente vai estar perdendo poder de compra. Você vê aquilo como exemplo que eu dei do Banco do Brasil. O poder financeiro, o monetário que as pessoas estão perdendo. E a mesma coisa, igual assim, o poder de compra de 8, como é que se fala? Num imposto de 8 a 10% que tem aqui no Japão. 8 para alguns produtos, 10 para outros. Você vê, é uma confusão? É uma confusão. Tá? A coisa tende a degringolar. Até o final do ano pode ser que a coisa piore ainda mais. Tá? Se for ver pela perspectiva do Banco do Japão. E aí? E é o banco, é o órgão regulador da parte financeira aqui do Japão. Os ministros vão rebolar agora, os ministros do Kishida, para tentar segurar isso. Porque se o Banco do Japão não vai segurar, os ministros do Kishida vão ter que fazer alguma coisa. Se o Kishida não quiser fazer nada por causa do tal novo capitalismo que ele tanto prega, tá todo mundo fudido. Desculpa falar, vai ficar todo mundo fudido. As pessoas que tratem de dar seu jeito aí, porque
Senão vai perder cada vez mais dinheiro. Por isso que eu já falei, eu vou implantar o biogás aqui em casa, de alguma forma. Talvez não seja algo constante, tá? Até porque depende mais do tanque de o reservatório de gás do que da própria produção. Até porque o verão está chegando, com muito calor produz-se muito gás, é muito rápido. Porque existe também a variação de produção de gás com o calor e o frio. Tá? Como eu moro numa kitnet, não dá para ter um grande estoque, né? Mas de qualquer maneira, vai dar para minha esposa brincar um bocado no fogão sem gastar o gás. Sem ter gastos com gás. E biogás é produção praticamente assim, zero, que é resto de comida que você vai poder, em vez de jogar no lixo, você abastecer o seu biodigestor. E tá bonito, né? É uma das soluções que eu achei para minha casa. Agora, para sua casa, eu não sei o que você vai fazer, tá? Para poder diminuir os gastos, caso com a luz, em caso com a eletricidade, com o gás. Tá? Então, como é que se fala assim? As pessoas estão trabalhando, né, menos no Japão, porque autopeças paradas, coisas paradas, né, muitas fábricas paradas. Isso é por setor, tá? Tem setores que estão trabalhando bem, tem setores que não estão trabalhando tão bem. Tá? Você vê que parte de automobilística, autopeças, essas coisas, está meio parado. Em outros setores, está trabalhando quase que normal, igual no caso dos bentoiás. Mas os combines também, você vê que estão vendendo menos bentos. Eu falo isso porque ontem à noite, era 10 horas da noite, eu fui no combine, e a parte de comida estava cheia, sinal que vendeu pouco. Vendeu pouca comida. Mas existe aquela cota diária que os combines têm que ter, porque é contrato. Tá? Então, basicamente, aquela produção ela não vai variar muito, né? Então, existe muita coisa que você tem que levar em conta nesse meio termo. Então, aonde você vai trabalhar, o que você vai fazer, é o que vai determinar o seu futuro daqui para frente, pelo menos nos próximos meses. Então tome cuidado com essa parte financeira, porque isso aqui é tendência. Você vê que o vídeo ficou comprido pra cacete. Maior que o normal, tá? Mas você vê que a análise econômica não é fácil para fazer. Para fazer de uma forma fácil para as pessoas entenderem, fazer uma análise econômica não é fácil. Então tem que procurar ser o mais claro possível para fazer uma análise. Só que nisso, ainda assim vai ter pessoas que não vão entender essa análise, infelizmente, tá? Mas aí eu não posso fazer nada, não vou desenhar, e todas as respostas que tiveram nos vídeos não vou responder nos comentários, tá certo? E para você que assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado, arigatou gozaimasu, eu abaixo minha cabeça para você, em relação a respeito, tá? Porque você quis a informação, você está disposto a ter a informação para se melhorar de alguma maneira, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho para você poder receber as notificações de vídeo que está acontecendo no Japão e as tendências que vão ser daqui para frente. E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!